Amém, aleluia, louvor maravilhoso, né? E devemos sempre louvar ao Senhor e darmos graças a Ele, né? Em todos os momentos. Inclusive, hoje é o nosso culto de ação de graças, ainda que sim, tenhamos pedidos que precisamos fazer, a gente recebe também a todo momento as graças do nosso Deus. E hoje, para a gente poder conversar sobre isso, sobre darmos graças, sobre sermos gratos, nós vamos falar sobre Tessalonicenses. E essa carta aos Tessalonicenses, ela é uma carta em que Paulo escreveu porque, né, tanto primeira e segunda Tessalonicenses, mas nós vamos focar na primeira carta, em um único versículo apenas, que é o versículo 18 do capítulo 5. Mas antes de eu lê-lo, vou fazer aqui uma contextualização, né? Paulo, como a gente pode ver, principalmente no capítulo 17 do livro de Atos dos Apóstolos, ele esteve em Tessalônica. Se não me engano, acho que no capítulo 16 descreve o que o levou, porque ele teve uma visão, né, durante o momento em que ele estava fazendo as suas viagens missionárias, e era para ele ir para a Ásia, para a Bitínia, mas ele teve a visão de um rapaz pedindo para que ele passasse na Macedônia. E com isso, Paulo acabou indo para Tessalônica, junto com Silas, junto com Timóteo. Silas, que é o mesmo que o Silvano, né, que eu não lembro se Silvano em hebraico ou Silvano em grego. A mesma questão de Paulo, né, que tem o nome dele Saulo também, né, antes era Saulo Paulo. E o que aconteceu, ele foi para Tessalônica, e por 3 semanas ele esteve pregando na sinagoga. Porém, os judeus ficaram com inveja dele, e os perseguiram, né, a ponto deles precisarem sair de Tessalônica e fugirem para Bereia. E com isso, como Paulo estava ali, plantou, né, a igreja, mas enfim, passou pouco tempo com eles, né? Então ele acabou escrevendo, porque percebeu alguns problemas dentro da igreja dos Tessalonicenses. Né, um deles era a questão da falta de consideração com os mestres, né, com os pastores, né, de buscarem, se entendiam como pessoas, né, de Cristo, mas não tinham aquela consideração devida, né, aos pastores que ali estavam para edificar a igreja. Também tinha muito outros assuntos tratados na carta, também era sobre a vinda de Cristo, porque eles se questionavam, mas os que já dormiram, os que já se foram, vão ver a Cristo também. Também tinha o problema de alguns acabarem sobrecarregando o grupo por acharem que não precisariam trabalhar, já que Cristo viria. Porém, Paulo, nessa carta, ele traz esclarecimentos aos membros da igreja de Tessalônica sobre a vinda de Cristo, né, sobre como funcionará, inclusive. E este capítulo, qual nós trataremos especificamente de um único versículo, que é o versículo 18, é um capítulo, é o último capítulo da carta, capítulo 5, onde ele faz várias recomendações para o povo, e principalmente ele fala referente ao alerta, né, para a vinda do Senhor, que ele virá como um ladrão à noite, né, e fala, né, que quando houver paz e segurança, a destruição virá de repente, né, igual às dores de uma mulher em trabalho de parto. E ele recomenda, né, porque eles fiquem vigilantes. Outra recomendação também que ele faz, né, que ele
para que fiquem despertos, para que se mantenham sóbrios, aguardando aí a vinda de Jesus, e também não serem, não se embriagarem, e recomenda, né, que se vistam, embora a gente vá falar, ele vai falar também em Efésios sobre isso, né, a couraça da fé e do amor. Ele fala a couraça da justiça, né, mas aqui ele fala a couraça da fé e do amor, o capacete da esperança da salvação, e ressalta, né, que Deus, sobre a morte de Jesus por nós, que eles, né, foram destinados para a salvação e não para a ira, né, e para que se vivam todo mundo unido a Ele. Reforça a importância da edificação de uns aos outros, né, como a igreja já estava fazendo, e além disso, considerarem, né, aqueles que se esforçam no trabalho entre eles, né, considerarem os líderes, né, os pastores, que os admoestam, né, e por aqui eles tenham, né, esses líderes na maior estima e amor, por causa do trabalho deles. Também pede para que eles vivam em paz uns com os outros, né, e pede para que auxiliem os fracos, sejam pacientes com todos, né, dentre outras recomendações, né, de não pagar o mal com o mal, e alegrar-se sempre e orar também constantemente. E agora eu vou ler aqui um nosso versículo, e além desse versículo vão ter mais outras recomendações que ele vai fazer, que é: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, agradecemos pela oportunidade de estarmos te cultuando neste momento, neste culto, em agradecimento a tudo que o Senhor tem feito por nós, a tudo também pelo que passamos, independentes das circunstâncias, porque, como já diz a tua palavra, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, te agradecemos e lhe pedimos que o que for falado aqui seja que vem de ti e não de mim, que tudo que vier de mim seja bloqueado, e que o Espírito Santo possa nos conduzir durante esta mensagem. Lhe rogamos em nome de Jesus. Amém. E falando um pouco sobre esse versículo, o apóstolo Paulo era um verdadeiro exemplo, né, nesse sentido, porque ele passou por muitas perseguições, como a gente pode verificar no próprio livro Atos dos Apóstolos, né, a partir do momento que ele se converte, a partir do momento que ele vê o Senhor Jesus, né, e começa a segui-lo mesmo, vai pregar o evangelho, é descido num cesto, passa por vários perigos, né, durante a sua vida, né, perigos de espada, é chicoteado também, é apedrejado, enfim, passa por várias perseguições, né, pelo nome de Jesus, né, prisão também, né, que inclusive uma das prisões aí, a última, inclusive antes dele ir para Tessalônica, né, ele é preso, desculpa, agora eu não vou me lembrar, não me recordar se é em Tessalônica ou em outra cidade onde ele é preso e, enfim, ele está louvando, né, na prisão, ele com Silas, né, então, e ele sempre permaneceu perseverante, né, sempre buscando, né, e falando mesmo sobre a paz que excede todo o entendimento. E ele demonstrava bastante gratidão a Deus, né, em todas as circunstâncias, em tudo que lhe aconteceu, né, não só ele, mas como os demais apóstolos, né, porque o próprio Jesus, né, disse, né, que bem-aventurados, né, aqueles que fossem perseguidos, né, por causa do seu nome. E advertiu de que isso iria acontecer, né, como de fato aconteceu. E mesmo assim, todas as provas que esses apóstolos tiveram, não só eles, mas todos os cristãos, né,
principalmente daquela época, da igreja primitiva, hoje também permaneciam perseverantes na fé, né? Exercitavam a sua musculatura espiritual, aprofundavam ainda mais a sua fé, criam e seguiam firmes, claro, guiados pelo Espírito Santo, né? Porque é o Espírito Santo que nos conduz, que faz com que possamos fazer a obra de Cristo. E assim o faziam, né? Sempre permanecendo gratos a Deus em todas as circunstâncias. Porque sim, nós temos as circunstâncias boas, né? Temos os nossos momentos de bonança, né? Os momentos que tudo vai bem, que, claro, nossa, a gente agradece com maior facilidade, né? Com maior facilidade, porque é algo bom, é uma bênção, né, que a gente recebeu, é uma bênção que a gente está vivendo, né? Mas nós temos momentos de tempestades, que servem, claro, para o nosso crescimento espiritual, principalmente, que serve para que possamos também, embora tanto na bonança quanto na tempestade nós devamos buscar a Deus sempre, mas a tempestade, os momentos de tribulação, eles servem também para reforçar a nossa fé. E justamente por isso que precisamos ser gratos. Precisamos ser gratos no sentido de agradecer a oportunidade de ampliar a nossa fé ainda mais. A oportunidade que temos em nos aprofundarmos mais em intimidade com Deus. E sem contar que, mesmo nas próprias tribulações, nós temos o consolo dele. Ele nos consola para que possamos consolar outras pessoas que de repente venham a passar pelas tribulações que a gente passou. E esse também é um motivo de gratidão. E o motivo de gratidão é porque sempre, ainda que a gente passe por aflições, ainda que tenhamos aflições, o próprio Jesus diz, né, que ele venceu o mundo, né? E o fato dele ter vencido o mundo já é uma esperança para a gente. Já é uma grande esperança, porque se ele pôde, nós, como imitadores dele, também podemos, porque ele nos deixou o Consolador, para que nos ensinasse aquilo que precisaríamos dizer e também nos guiasse e nos consolasse, intercedesse por nós, né, como também diz o apóstolo Paulo em uma das suas cartas, né, com gemidos inexprimíveis no nosso momento de dor e de tribulação. E às vezes naquele momento de dor e de tribulação, a gente não consegue refletir, porque a dor, a própria tristeza, ela distorce os nossos sentidos, até mesmo a nossa visão espiritual. E às vezes por causa dessa distorção, a gente acaba se desesperando. Porém, como é importante conhecermos a palavra e nos apegarmos àquilo que já está escrito, aquilo que já nos foi revelado, e sabemos que nós temos a quem recorrer, e nós temos quem nos consola, quem nos fortalece, né? Porque a nossa força, ela está em Cristo Jesus. E quando pensamos nessas coisas, né, quando pensamos em todas as instruções que nos foram passadas, principalmente através da própria doutrina apostólica, e também dos salmos, né? Quando a gente vê muitos salmos de gratidão, né? E salmos também de desabafo, igual um salmo que Davi fala, né? Porque estás aflita a minha alma, né? Espera em Deus. Ele fala com a própria alma. Quando a gente sabe e a gente entende, começa a conhecer a palavra, nós podemos, pela nossa fé, sermos gratos, porque tudo é um momento de aprendizado. Tudo que nós passamos, a gente tira uma lição, né? Independente se é algo bom ou se é algo ruim, mas sempre a gente vai tirar um aprendizado daquilo que a gente está passando. Então, nisso,
é importante sermos gratos. É importante sermos gratos e lembrarmos que Deus, Ele é por nós, né? Ele é por nós e Ele nos consola, nos conforta e nos ampara em todas as situações. A gente não vai ficar sem o amparo dele. Ele está aqui para nos fortalecer, com a sua própria graça, né? Uma simples gota da sua própria graça nos fortalece, nos faz resistir, nos faz ter força para caminhar. Então, por isso, é muito importante com que possamos sempre dar graças em todas as circunstâncias, sermos gratos a Ele, porque Ele está sempre conosco, Ele está sempre por perto, é onipresente, é onisciente, é onipotente, é soberano e está aqui para nos confortar, nos fortalecer em meio à nossa fraqueza. Então, o que eu posso deixar de mensagem é para que possamos perseverar sempre e possamos pedir a Deus para que Ele nos dê mais e mais gratidão. Para que possamos também refletir, né, sobre tudo aquilo que nos acontece, os aprendizados que tiramos, as mensagens que tiramos. Porque, enfim, não acontecem na vida de alguém somente coisas ruins ou somente coisas boas, né? E Deus, Ele derrama o seu bálsamo sobre nós para nos confortar. Então, que possamos ser gratos sempre, né? Tanto nos momentos de bonança quanto nos momentos de tribulação, pelo cuidado que Ele nos dá, pelo cuidado que Ele nos traz, que Ele dedica a nós. Então, eu agradeço a todos pela oportunidade e sigamos sempre firmes na presença do nosso Senhor Jesus. Amém.